Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Arena de Ideias, o videocast da Oficina Consultoria, esse espaço de ideias inteligentes sobre reputação, influência, comunicação, inovação e muito mais. Que bom ter vocês aqui conosco mais uma vez nesse episódio especial. Eu sou Patrícia Marins, fundadora da Oficina Consultoria, e eu queria muito que você tivesse um conteúdo super acessível. Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, estou sentada com um fundo atrás de mim que mostra a janela do meu apartamento. Eu estou vestindo uma blusa estampada, azul e branca, e tenho os meus cabelos presos, cabelos castanhos escuros, e eu tenho também olhos castanhos escuros. Eu queria começar esse Arena de Ideias falando sobre o nosso tema, e o tema é sobre, mais uma vez, a gente está ampliando o nosso repertório sobre inteligência artificial e dessa vez mostrando para vocês que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta para se tornar um novo público-alvo ou um novo stakeholder, como a gente usa muito na linguagem da comunicação corporativa. Esse novo stakeholder, ele tem um poder real de influenciar percepções, decisões e também reputações. E hoje a inteligência artificial, ela participa de conversas, ela cria conteúdos, ela define tendências e também impacta o modo como as pessoas confiam nas marcas, nas lideranças, nas instituições. Mas o que isso significa na prática? Nós que trabalhamos há muitos anos com construção de reputação envolvendo diferentes atores, diferentes públicos-alvo, agora temos que também considerar muito a influência desse novo stakeholder, que é a inteligência artificial. A gente parte da base desse Arena de Ideias de um estudo da RepTrak, que recentemente lançou inteligência artificial como novo stakeholder e o impacto na construção da reputação. Por isso, nós recebemos o Marcos Dias, que é o Chief Advisor Officer da RepTrak, uma das maiores referências globais em inteligência reputacional e nossa parceira também da rede de reputação e influência. A RepTrak tem quase 2 décadas atuando com métricas, análise de dados e gestão estratégica, e o Marcos lidera times internacionais e apoia organizações na tomada de decisão, muito a partir da percepção das marcas e das lideranças em todo o mundo. Também conosco hoje a gente recebe a Amanda Noronha, que é diretora de SEO da Score Media. Ela é professora e mentora, especialista em marketing digital desde 2009, e a Amanda se destaca como uma das vozes mais influentes no país nesse campo, sendo embaixadora da SEMrush. Falei certinho, né, Amanda? A Amanda vai contribuir com a gente com esse olhar prático de como a inteligência artificial já interfere nos mecanismos de busca, como hoje o acesso à informação impacta diretamente a reputação das marcas no ambiente digital. E também muito feliz em receber a Eleonora Diniz, cientista de negócios e CEO da Doutor Métricas. A Eleonora é uma das pioneiras, né? Na realidade, ela é pioneira como mulher na área de tecnologia e análise de dados desde os anos 80. E ela falava aqui para a gente, um pouquinho antes da gente começar, como ela foi tão visionária a ponto de não entenderem o que ela estava falando, e hoje todo mundo está correndo atrás do que ela falava desde aquela época, né? Ela vai contar isso para você e mostrar como a experiência em diferentes setores que ela tem pode traduzir com mais clareza, dando uma visão do contexto atual que a gente está vivendo. Então, sejam muito bem-vindos, meus convidados, e você também que está conosco. A gente vai, sem mais rodeios, ir direto para a nossa discussão sobre como atuar nesse novo momento de reputação e influência, tendo a inteligência artificial como esses stakeholders. Então, eu queria começar
com a Amanda. Amanda, te perguntando, né, você que trabalha com SEO, você vive na prática esse impacto da inteligência artificial na forma como as pessoas descobrem, como elas interpretam ou como elas avaliam o trabalho de uma instituição, de uma marca. E eu queria te perguntar como é que você vê hoje essas mudanças, se elas já são concretas, se você já percebeu que no comportamento dos algoritmos e no efeito de tudo isso, dessa revolução que está acontecendo, isso está impactando na reputação digital das marcas, das lideranças, das pessoas. A gente tem visto tantos cancelamentos, né? E ao mesmo tempo a gente não consegue entender se isso tem a ver com o impacto da inteligência artificial ou não. Bem-vinda aqui ao Arena de Ideias, Amanda. Muito obrigada. Eu vou começar com a minha audiodescrição também. Então, eu sou uma mulher jovem adulta de pele parda, cabelos curtos cacheados, então castanho escuro. Eu estou com uma camisa preta e um lenço vermelho no pescoço. Ao fundo, nós temos uma parede de tijolos pretos com luzes azuis. O que eu posso trazer de estrutura de como isso tem moldado dentro da parte do SEO, do orgânico, do algoritmo do Google como um todo? A gente tinha um caminho de conversão mais difuso, mais espalhado. Então, antes de o usuário pensar em consumir um produto, um serviço, ele ia para muitas fontes. Então, ele ia no Google, pesquisava no Reclame Aqui, ele ia ver a avaliação de outros usuários no YouTube, ele tinha um caminho e pontos de contatos maiores até chegar no que o Google chamava anteriormente de Zemult, que é o momento zero da verdade. Agora, esse Zemult, ele é contabilizado de uma maneira diferente. Ele está acontecendo dentro da inteligência artificial. E a inteligência artificial está moldando o que é verdade. Então, ela já entrega a resposta pronta, muitas vezes, em uma única opção direcionada que o usuário pesquisou. Ele vai com uma pesquisa um pouco mais aprofundada, então o usuário conversa com o ChatGPT, com o Perplexity ou a IA que ele utiliza, e tenta achar a solução ideal para ela, e o ChatGPT, com base no que ele encontra na internet, nas fontes que eles consideram confiáveis, entrega essa resposta para o usuário. Então, o que está presente na internet influencia muito nessa sua reputação e na sua aceitação dentro da inteligência artificial. Só que o jogo agora é que a IA ela é o stakeholder transparente que determina, que decide o que é bom e não é, com base no que ele está consultando. Enquanto o usuário tinha mais esse poder antes, quando ele mesmo consultava cada uma das fontes, né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais impacta, de uma maneira geral, no comportamento de busca hoje. É, de fato, uma mudança, porque a gente já recebe a receita pronta e nela a gente já confia, né? Eu acho também, Amanda, que tem a questão dessa sociedade do imediatismo. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho mais tempo de pesquisar tanto, eu quero já uma solução para o meu problema, seja ele qual é a resposta para um diagnóstico que eu tenho, que antes eu buscava em várias fontes, agora eu vou direto e pergunto para o ChatGPT, né? Ou seja, para eu fazer o roteiro das minhas férias e eu não checo depois. Aí eu chego no restaurante que está escrito e ele não existe mais. Mas, poxa, o ChatGPT falou, né? Então, essa dupla checagem, que para mim é muito louco isso, como jornalista, né? A gente checa tudo o tempo inteiro. E agora as pessoas consomem como se fosse verdade, até por essa questão da pressão do tempo, que é tudo para ontem, e essa sensação que a gente tem de que a gente está perdendo tempo se eu não tenho uma resposta rápida, né? Exatamente. Inclusive, Isso. tem um ponto muito importante, pessoal, que permeia o Content Guide do Google, que é o EEAT, que significa experiência, expertise, confiabilidade e autoridade. É basicamente como se fosse a regra principal do Google. O Google tem muitos fatores de ranqueamento, mas esse é o que permeia, o que ele decide o que vai ranquear ou não, dentro da busca do Google, principalmente.
Então, até na IA do Google que aparece hoje na busca, ele vai usar esses critérios. E o ChatGPT, indiretamente ou não, ele também usa esses critérios. Então, acho que um dos pontos que é legal frisar para o público é que a busca tradicional também não morreu por conta desse comportamento, ela ainda é muito importante. Então, os usuários ainda vão, muitas vezes, mesmo que tenha a resposta pronta, procurar ainda ver mais informações sobre o produto, ver a avaliação direta de um usuário que está utilizando aquele produto. Então, os critérios de ranqueamento e a busca tradicional não morreram, mas ela está se transformando já. E isso impacta diretamente na confiança que a gente acaba depositando na informação e, consequentemente, no impacto nas marcas a partir dessa informação dada. Que muitas vezes esse T de trust, como você falou, no EEAT, nem sempre o trust é verdadeiro. Então, a verdade absoluta no mundo pós-verdade, ela é absolutamente subjetiva. Então, é por aí que mora o grande perigo também dessa confiança exagerada numa única fonte de busca. E falando um pouquinho de confiança, eu queria perguntar para o Marcos, Marcos, você que trabalha há tantos anos e a RepTrak há tantos anos construindo sistemas que possam auferir esse valor de marca, essa confiança de marca. Quando a gente está falando de confiança, que é a base da reputação, como é que você está vendo que as empresas podem construir confiança em sistemas em que elas aprendem sozinhos, que são, na realidade, teias de algoritmos e que evoluem com o tempo e têm impactos diretos na credibilidade dessas organizações. Bem-vindo, Marcos. Obrigada por ter você aqui conosco mais uma vez no Arena de Ideias. Obrigado, Patrícia. Bom dia a você, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu vou começar com minha audiodescrição também. Sou um homem pardo, de cabelos escuros. Estou vestindo uma blusa azul, estou sentado e com um fundo virtual atrás de mim. Nesse fundo tenho a descrição do último produto lançado pela RepTrak Compass, que é uma plataforma digital, e uma mesa de board também, uma mesa de diretoria representando onde decisões são tomadas com base nas percepções que os stakeholders têm sobre as organizações. Patrícia, de novo, um prazer estar aqui com a Amanda, com a Eleonora, com a Juliana também. Uma excelente pergunta que você fez. Eu vou tentar desdobrar essa pergunta de três formas. Primeiramente, apesar da ideia de que são sistemas que aprendem sozinhos, na prática, eles são alimentados por humanos, por fontes humanas. E aí, do ponto de vista de gestão de comunicação, gestão de relacionamentos, gestão de reputação, é importante a gente entender quais são essas fontes, como essas fontes são determinadas, e refletir sobre como que as organizações podem influenciar de forma positiva essas fontes, como elas constroem o sentido dentro dos modelos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é essencial de estabelecer uma ponte, uma conexão entre o que ocorre no mundo digital e o que ocorre no mundo real. O que eu quero dizer com isso? É importante, sim, a gente entender que tipo de sentido está sendo feito sobre as marcas, sobre as organizações na IA, nos grandes modelos, sem dúvida nenhuma, entender como esse sentido está sendo criado lá, que tipo de conteúdo está sendo produzido, codificado e disponibilizado para os stakeholders. Mas é importante também, tão importante quanto isso, entendermos do ponto de vista do stakeholder, como que essa informação está chegando lá. Qual é o alcance que a IA está tendo nesse momento, no sentido de informar como as pessoas se sentem, como elas percebem as organizações e como elas se comportam em relação às organizações também. Então, é importante, de um lado, entender que tipo de conteúdo está sendo produzido, mas, do outro lado, entender como esse conteúdo está chegando para os stakeholders, em que medida ele está impactando positivamente ou negativamente as organizações. O terceiro ponto que eu queria trazer é o seguinte: sem dúvida nenhuma, o advento da IA traz uma nova dinâmica para como as organizações precisam gerenciar ou coexistir com o seu ecossistema de stakeholders. Não há dúvida nenhuma disso. Ao mesmo tempo, os fundamentos não mudam. As pessoas elas estão utilizando agentes de IA para quê? Para descobrir sobre qualidade de produtos e serviços das organizações, se são organizações éticas, se seus ambientes de trabalho são justos, a forma como ela lida com seus colaboradores,
se elas são empresas cidadãs, protegem o meio ambiente, contribuem para boas causas sociais, seu desempenho financeiro é adequado de acordo com o que ela está prometendo. Então, os fundamentos não mudam, as pessoas estão utilizando esse novo ponto de contato para aprender sobre as coisas que vão informar como elas se sentem, como elas percebem as organizações, e a partir disso, decidir como elas se comportam em relação às organizações, em relação a produtos, em relação a marcas. Então, não muda esse fundamento de que é importante existir coerência entre o que você fala, o que você faz. É importante você se posicionar em relação a esses vários temas, seus produtos, sua governança, sua contribuição cidadã. Ou seja, fazer a coisa certa continua fazendo bem para os negócios. Isso não muda com essa nova dinâmica. O tripé da reputação, na construção de reputação, não muda, né, Marcos? Eu sou, eu faço e eu comunico, né? Eu construo a reputação, mesmo nesse ambiente mais complexo que você considera a inteligência artificial como um novo stakeholder e que influencia os demais. É um stakeholder muito potente, né? A gente que vem daquela época em que você buscava o quarto poder da imprensa, conhecida lá atrás como quarto poder, é uma disrupção total. Você ter hoje que influenciar a inteligência artificial. Na realidade, você tem que influenciar tudo para chegar na inteligência artificial, ela ser alimentada com a sua narrativa, né? E é um novo palanque que a gente está vendo, né? Dúvida. E acho legal essa referência que você trouxe do quarto poder da imprensa, né? Porque existe um paralelo muito interessante entre isso que você descreveu e a IA como stakeholder e como um ponto de contato também, né? Porque é assim que a gente olha para isso. Reconhecemos a IA como um ponto de contato através do qual as pessoas aprendem novas coisas sobre as organizações, né? E isso vai informar o seu juízo sobre as organizações, o seu comportamento, né? Mas assim como com o quarto poder, você tinha interesse de entender não só a cobertura de mídia, mas também como jornalistas, o que eles pensam sobre as organizações, eu vejo da mesma forma a IA. Você quer entender qual que é o conteúdo que está sendo produzido ali, né? Mas você quer entender também em que medida que esse conteúdo ele impacta a forma como as pessoas estão pensando, né? Isso é super interessante. A IA pensada não só como um stakeholder, mas como um ponto de contato, né? Essa relação híbrida que a gente tem com essa entidade. Sem dúvida, é uma mudança grande que a gente tem que estar inserido nela, né, e vivendo ela, fazendo todos os testes para de fato não ficar longe da sociedade, né? A sociedade está hoje dentro da inteligência artificial, né? É a nova arena de ideias. É, eu queria perguntar então agora para a querida Eleonora, que está aqui conosco também, né? Você, Eleonora, que trabalha com dados super complexos, auxiliando aí na tomada de decisões estratégicas, como é que você vê essa aceleração da inteligência artificial nas suas análises, que produz novos padrões de informação? Como é que você está vendo que isso muda a forma de medir reputação e comportamento? O que passa, na sua visão, a ser relevante, mais relevante nesse momento? Bem-vinda, querida. Obrigada, bom dia para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário aqui o pessoal vai ver esse vídeo. Eu quero primeiro agradecer a vocês, né, pelo convite. Bom, vou me autodescrever também. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo já grisalhos, eu tenho uma mecha branca bem na frente, eu estou com um fundo virtual aqui preto com ondas coloridas, né, azul, vermelho, rosa, e eu estou usando uma blusa azul, um óculos azul, e eu tenho um batom vermelho, assim, bem para destacar e fazer o contraste do meu rosto aqui. Bom, vamos lá. Eu trabalho com análise de dados há muitos anos, e a gente sempre se deparou muitas vezes com o tempo de processamento e com a dificuldade em cruzar não tantas informações como a gente tinha no passado, mas esse volume veio aumentando ao longo do tempo, e hoje, na verdade, a IA vem nos ajudar para tomar uma decisão muito mais rápida, né? Aonde eu vejo aqui um ponto de atenção, né? Que nem o Marcos comentou ali muito sobre a questão da reputação, né? Da pesquisa que eles fazem, né? O que eu vejo aqui é que a gente, dependendo da qualidade desse dado que a gente tiver na mão,
essa IA pode nos dar um direcionamento errado. Então, muitas vezes, as empresas elas vão ter dados internos de sistemas, elas vão ter dados da internet. Então, por exemplo, a Amanda falou lá do SEO. Então, os dados que vêm do SEO, por exemplo, já são dados pré-definidos. Eu não controlo esse tipo de dado. Dados que vêm de redes sociais ou de algum processo que a gente chama de social listening, ou seja, quando, né, alguém vem a público para falar de uma marca ou de uma experiência com um produto, esse tipo de informação é gerada nativamente pelo usuário e, obviamente, qualquer métrica que eu tenho ali é uma métrica pré-definida por aquela plataforma. Quando a gente trabalha com o site especificamente, o site ser o seu grande portal de comunicação com o cliente, o tipo de coleta que você faz no site é uma interferência humana. E se essa interferência humana sai errada, isso pode gerar uma decisão errada. Então, eu percebo hoje, pelo volume de clientes que eu atendo, que muitas vezes tem informações que a qualidade ainda fica a desejar. Então, precisa enriquecer esse dado para que depois eu consiga conectar isso com uma inteligência artificial. Então, hoje, dentro da minha plataforma, que é o Dr. Métricas, a gente tem um agente. E a gente percebeu que se a gente não faz uma auditoria desse dado previamente, o que a inteligência artificial informa para ele em termos de direcionamento estratégico, o que ele tem que fazer em termos de campanha ou em termos de posicionamento, pode sair errada. Então, a gente partiu do princípio que um ponto de adesão à plataforma é a gente ter uma auditoria nesse dado, para ter certeza que a gente não vai ter distorções. E, claro, dependendo desses dados, de onde eu vou capturar, eu preciso entender um pouco como esse dado também é processado do outro lado. Então, eu posso olhar para uma métrica que, sei lá, uma plataforma, sei lá, um Facebook me manda uma informação de um jeito, mas que o Google processa ela de outro jeito. Então, a gente também precisa entender que cada lugar contabiliza a sua métrica de uma forma diferente. Então, aqui, assim, a gente percebe que para trabalhar nesse universo um pouco mais técnico, as pessoas às vezes precisam ter um pouco de letramento, o que é muito difícil, muitas vezes, para um executivo ter esse letramento. Esse letramento, às vezes, está no time mais tático ou operacional, que nem sempre vai atrás disso. Então, às vezes, falta um pouco desse senso crítico, sabe? De ter esse lado crítico para a gente entender. Não, será que essa métrica é isso mesmo? Como ela foi contabilizada? Porque aí eu deveria notificar a IA que aquela métrica ela tem uma forma de apuração diferente. E isso pode comprometer todo o direcionamento estratégico. Então, se a gente considerar aqui a IA como um papel estratégico, e vocês falaram muito sobre a questão, poxa, será que a gente vai assumir a IA como a palavra final? Né? E eu acho que as pessoas precisam ainda ter o senso crítico. Então, a gente tem que ter a IA como uma ferramenta de apoio, mas não como uma ferramenta final. Entendeu? Eu vejo muito dessa forma. Eu acho que a decisão ainda tem que ser humana. Era o que aconteceu com o advento da internet. Todo mundo ia falar assim, nossa, mas como é que vai ser ir no banco? Eu sou dessa época, né, do banco. Como é que vai ser no banco com a internet? Então, a internet se tornou algo muito disruptivo. As pessoas tiveram que se adaptar a ela, né? Tipo, o jornal deixou de ser físico para ser digital. O que a gente tem que fazer com a IA é usá-la como, sei lá, ela é mais ela pode ser uma ferramenta estratégica? Pode, mas eu acho que a decisão tem que ser do core da empresa, sabe? O core executivo da empresa para tomar essa decisão, se for usar uma IA estratégica. E esse letramento que você falou, Eleonora, eu percebo que ele é em todos os níveis, né? Não só, assim, há de fato uma necessidade de conhecer profundamente que o universo digital é esse que a gente está falando em todas as camadas, porque o estímulo ao consumo que nós temos de informações de diferentes fontes sem checagem prévia,
gera a todos esses bugs que nós estamos vivendo de interpretação, más interpretações, desinformação, volumes imensos de manipulação de informação, justamente por não conhecer, né, a procedência, a origem ou a qualidade do dado, né, checar a qualidade do dado, como você está falando, né. Eu queria voltar um pouquinho a conversa, falando sobre, com a Amanda, sobre a questão das buscas, Amanda, porque a gente entende que quando a pessoa consegue fazer uma busca mais qualificada, o dado ele vem com mais profundidade, ou ele vem com a possibilidade de você ter o elemento da dúvida, né? Então, também letrar as pessoas na busca é algo que é importante nesse momento, né? Só que aí a gente tem as buscas conversacionais e a IA generativa, né? Como uma camada intermediária entre o público, as marcas, o público e aquilo que está sendo posto, né? O que você entende que pode ser um elemento relevante que possa gerar confiabilidade nessas buscas hoje na internet? Uma das coisas mais importantes e que muitas vezes é subestimada é o conteúdo produzido por os usuários, né? Assim como o Marcos e a Eleonora comentou, um review, uma avaliação, um ponto que o usuário está falando ali sobre o seu produto ou serviço vai contribuir muito para que a IA considere como relevante, como uma marca influente, como uma marca confiável. Entre as diversas fontes de dados do ChatGPT, por exemplo, a gente tem o Reddit, que é um fórum online que muitas pessoas utilizam. Então, é bem comum com que existam discussões sobre produtos e serviços dentro desse tipo de fórum, e essas informações são usadas para popular a resposta final da inteligência artificial. Então, com relação a isso, o que a gente pode fazer é estimular esse contato mais próximo com o usuário e estimular essa avaliação e feedback. E isso a gente faz com estratégias de branding, isso faz com estratégia de CRM, então é integrar todas as estratégias de marketing como um todo para que isso chegue e o público responda e auxilie nessa construção de reputação online. Mas o que está acontecendo muito também hoje é essa manipulação da reputação online. Então, a própria empresa pode criar conteúdos fake, colocando ela como um principal expoente ou como principal marca dentro do segmento que atua, para poder manipular a IA e a IA responder ela como a principal. Então, eu acho que essa linha tênue entre o que é a reputação real e o que é a reputação que é construída artificialmente vai ser mais difícil da gente separar hoje. Mas a gente consegue trabalhar isso com uma estratégia com ética dentro do mercado ainda, construindo essa estratégia de branding em conjunto com todas as equipes de marketing. E também trabalhando bem o seu site, as suas próprias redes, para que seja um bom canal de comunicação para o público. Então, a gente criar o nosso próprio conteúdo dentro do nosso perfil, com autoridade, não só aquele conteúdo institucionalizado e quadrado, tentando comunicar com conteúdo de qualidade também é muito importante em todas as redes para essa construção. Essa questão da tentativa de manipulação é, de fato, algo preocupante, né, nesse cenário como um todo, em que confiar, e da mesma forma, quais números, quais dados, quais rankings a gente acredita, né? Eu queria voltar a bola para a Eleonora para perguntar sobre isso, né? Da mesma forma em que existe manipulação, como a Amanda falou, né, de fóruns em que uma marca pode se querer colocar mais expoente pelo volume de publicações, né, ao mesmo tempo, algumas empresas estão sendo manipuladas por alguns números sem entender o que está por trás deles, né? Como é que você enxerga que as métricas, a geração de insight, né,
nesse momento do avanço da inteligência artificial, como é que elas podem continuar sendo conectadas ao negócio do cliente, né, a partir de dados confiáveis? Como fazer? Qual é o caminho? Olha, Patrícia, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Eu acho que tem uma questão aqui que é governança, sabe? Ter uma governança sobre essa extração de dados. Acho que tem uma governança de como você se expõe e uma governança também do que você coleta, né? Então, acho que tem que ter uma equipe focada para fazer essa gestão de dados, e eu acho que hoje não é toda empresa que tem isso, né? Porque, de novo, é aquela história, eu vou confiar em tudo que é informação que vem, ou eu vou tentar coletar uma informação no lugar, na fonte certa, né? Então, eu sinto hoje que, talvez para as empresas, elas ainda não perceberam a amplitude de tudo isso, o quanto a gente deveria se preocupar com essa questão da governança, né? Então, de novo, a gente percebe muitas empresas que elas, assim, mascarar um número é uma coisa não tão difícil de fazer, porque você mostra, às vezes, uma fatia da informação e traduz ela como sendo verdadeira, entendeu? Então, essa transparência ainda pode ser prejudicial, porque as pessoas não vão atrás realmente do dado certo, entendeu? Por isso que eu sempre, por exemplo, já tive casos de clientes em que um outro fornecedor que está atendendo ele entrega um dado e eu falo assim, esse dado está errado. Aí ele fala assim, mas como é que você sabe? Eu falo, porque, olha, a origem desse dado é essa, esse cara contabiliza dessa forma e ele está distorcendo o valor, a informação que você está enxergando. E aí, de novo, a gente esbarra na questão do letramento. Por quê? Porque aqui a gente está falando de questão técnica. Então, a gente tem aqui a gente precisa ter um profissional que circula bem, tanto na parte técnica, mas que conversa bem com essas pessoas que estão em marketing, em produto, no board executivo, porque esse é o cara que vai fazer o papel de conseguir deixar todo mundo na mesma página. Eu, quando estava no banco, procurava fazer esse tipo de papel para dizer às pessoas, não, olha, essa informação não é do jeito que você está achando que é. Isso aqui não é contabilizado dessa forma. Você vai falar um número errado, entendeu? Então, isso acontece muito quando a gente fala de modelos de atribuição em termos de marketing. Cada empresa define o seu próprio modelo, cada ferramenta de marketing define seu próprio modelo. E aí você acha que, sei lá, tal caminho é um caminho de sucesso para você, mas não é. Porque ele está dizendo que ele é responsável por fazer 30% da sua receita. E talvez não. Talvez aquele canal, ele está te dizendo que ele é 30% porque é o jeito dele contabilizar. E aí, quando você vai ver na real, esse cara corresponde a 3%, 4%. Só que se você não tem uma visão do todo e não processa todos esses dados, você vai ficar refém de uma visão errada da informação. É super importante isso, a gente não ficar cego, né, pelos números. Às vezes a gente tem uma certa empolgação efêmera de um dado que está totalmente distorcido e a gente tem uma sensação, não é? A gente tem uma sensação, mas está todo mundo falando mal, por que não estão me apresentando um dado positivo, não é, Eleonora? Pois é. Eu vou te falar, esse cliente era uma receita que estava lá no Facebook. Ele dizia que, tipo assim, deixa eu dar um número hipotético, tá? O Facebook dizia que ele era responsável por 50 mil da receita dele do mês. E, no fundo, quando a gente foi olhar, essa receita correspondia a 4 mil reais. Ou seja, aí se você confia cegamente no que o Facebook está te falando, mas por quê? Porque o Facebook tem um jeito dele de contabilizar. Se eu estivesse fazendo uma estratégia na Amazon, é uma outra forma de contabilizar. Então, não é só olhar o dado, mas é entender como cada um contabiliza.
Que nem o Google está contabilizando de um jeito. Eu ainda não vejo todo mundo fala, né, das IAs, os ChatGPTs da vida e tudo mais, mas assim, a gente ainda não tem uma plataforma, pelo menos eu desconheço, talvez a Amanda saiba aí, mas eu ainda não tenho uma plataforma oficial do ChatGPT ou do Perplexity para me dizer o quanto o meu conteúdo está sendo consumido para gerar algo nessas plataformas. Então, hoje, quando o Google mostra para a gente, não só o Google, o Bing, a gente sabe qual é a nossa posição média numa busca. A gente sabe quais foram as palavras-chave que a gente que digitaram e que o nosso site apareceu. No ChatGPT, a gente ainda não tem essa informação. Pelo menos eu desconheço. A Amanda, como ela surfa muito mais profundamente no mundo do SEO, pode até ser que ela saiba de alguma coisa, mas eu fico pensando assim, o ChatGPT em algum momento vai ter que me trazer o quanto do meu conteúdo está sendo consumido lá dentro. Hoje, o que muita marca faz é fazer pesquisas ali para saber o quanto a sua marca está sendo aparecida e de que forma essa reputação está sendo apresentada. Sim. Adoro essa discussão. Desculpa, Patrícia, mas adoro essa discussão sobre atribuição, né? E eu acho que isso reforça esse ponto que estou dizendo sobre criar essa ponte entre o digital e o real, porque uma outra forma de discutir atribuição é perguntar para as pessoas como é que você chegou à decisão sobre comprar esse produto, né? Em que medida que o Facebook ou qualquer outro tipo de ponto de contato te informou, te trouxe informações que te levaram a uma decisão de compra, uma decisão sobre escolher trabalhar naquela empresa, investir naquela ação, né? Então, como você soube do meu produto, não é, Marcos? Exato. Como você soube do meu produto, do meu serviço? É bem isso também. Perfeito. Eu adorei a reflexão. E eu queria aproveitar, então, Marcos, já que você conversou com a gente só um pouquinho no começo, para te pedir para apresentar para a gente esse novo estudo que a RepTrak lançou sobre o impacto da IA na reputação das marcas, né? A IA como novo stakeholder e o impacto na construção das reputações. Como é que vocês chegaram nesse estudo, né, da IA como esse agente ativo na construção da imagem das marcas? Conta para gente. Obrigado, Patrícia. Eu vou falar brevemente sobre esse estudo, até para preparar uma discussão sobre um estudo de caso que eu vou trazer para vocês para gerar uma reflexão aqui na nossa discussão. Né? É super interessante isso. Inclusive, esse estudo aqui, que, de novo, vou usar como base para essa discussão, ele vai ser disponibilizado para todos interessados aqui que estão participando desse nosso webinar tão bacana. Tá? Agora, por que a gente faz esse estudo? Né? Como já foi apresentado, né, eu lidero a equipe de advisory na RepTrak, que junto com a parte tecnológica nossa de disponibilização de dados, uma plataforma de visualização e nosso modelo, compõem a solução que a RepTrak traz para os seus clientes. Agora, essa parte de advisory, de consultiva, né, ela traz o que para o cliente? Ela traz interpretação de dado, contextualização do dado e recomendação sobre o que fazer com base naquele dado para gerar um impacto de negócio para as organizações. Contextualização do dado leva em consideração o quê? A gente entender o que está acontecendo no mundo. E é por isso que a nossa equipe de consultores está sempre produzindo thought leadership, conteúdos, papers, estudos de caso, para ajudar a fazer sentido do que está acontecendo no mundo. E um dos últimos estudos que nós produzimos foi justamente esse, que vai ser disponibilizado para os participantes desse webinar. Tá? E o que a gente está trazendo aqui? Tá? Eu vou falar de forma bem breve para a gente ter mais tempo para a discussão naturalmente. O que a gente fez, a reflexão que a gente fez aqui, é interessante que levanta algumas questões que tanto a Amanda quanto a Leonora já trouxeram durante a discussão hoje, é reconhecer ao menos 3 camadas, ou 3 dimensões da IA hoje, do ponto de vista da gestão da reputação, gestão de relacionamentos, comunicação corporativa. Né? Uma é entender a IA como ferramental, e aí eu concordo plenamente com a fala da Leonora, né? É importante entender isso como complementar, não como substitutivo do poder, da habilidade, da expertise humana. Né? Não vou entrar tanto na discussão sobre a IA como ferramental. Quero bater mais nos outros 2 pontos que a gente trouxe nesse estudo. A IA como ponto de contato, tá? Através do qual as pessoas recebem informações que vão levar a reputação, a percepções concretas, a comportamentos em relação às marcas, e a IA como stakeholder. Tá? E eu vou falar sobre a IA como ponto de contato primeiro, porque acho que isso
prepara bem a gente para entender um pouquinho mais sobre a IA como stakeholder. Então, esse estudo que vai ser compartilhado com todo mundo traz IA como ferramental, IA como ponto de contato, IA como stakeholder, mas vamos focar nos dois últimos aqui, por enquanto. Se a gente puder passar para o próximo slide, eu vou trazer só uma lâmina para falar para vocês um pouquinho sobre o que eu quero dizer com IA como ponto de contato, né? A Reptrecom começou a discussão sobre gestão da reputação no Brasil cerca de 20 anos atrás, né? Trouxemos uma metodologia de estudo, e de forma bem simplificada, a gente pode passar a pensar o quê? Como que a gente pensa a construção de sentido dos stakeholders, como a gente pensa a gestão da reputação? A gente está buscando gerenciar ou pensar o sentir o fazer dos seus stakeholders, do seu ecossistema de stakeholders. Mas pensar, sentir o fazer, ele não tem geração espontânea. Ele é impactado por pontos de contato que as organizações, que as marcas estabelecem com seus stakeholders. E esses pontos de contato são dos mais variados pontos de contato. A gente pode pensar em mídia espontânea, mídia paga, relacionamento direto que as pessoas têm com as marcas, via consumo direto, via conversar com um colaborador, qualquer tipo de relacionamento direto que se estabelece entre stakeholders e marcas. O que a gente está vendo recentemente, é isso que a gente está tratando hoje aqui, uma nova dinâmica no ecossistema de stakeholders das organizações, é reconhecer a IA como um novo ponto de contato, tá? E o que a gente está vendo nessa tabela aqui é como que a IA, por exemplo, poderia ser posicionada, ou está sendo posicionada, em relação a todos esses outros pontos de contato que eu mencionei, mídia espontânea, mídia paga, relacionamento direto. Nessa tela, isso é disponibilizado para os clientes da Reptrec, a gente vê uma comparação entre dois fatores que ajudam a qualificar o quão importante é esse ponto de contato. Um é o alcance, né? E aí, de novo, Leonora, essa discussão, vamos olhar para o digital, mas vamos olhar também para o mundo real. Em que medida as pessoas, de fato, reconhecem que o sentido que elas estão criando sobre as marcas é informado por IA, né? Em que medida que a IA, de fato, né, esse conteúdo sendo processado, organizado, codificado, processado e disponibilizado pela IA, está chegando nas pessoas informando suas decisões, né? Então, a gente vê aqui uma medida de alcance e uma medida de impacto. Essas duas pequenas métricas, elas estão gerando discussões super interessantes com muitos dos nossos clientes já sobre como reconhecer esse ponto de contato como um ponto de contato que precisa ser gerenciado de uma forma mais proativa. Aqui a gente está vendo, esse resultado é fictício, de uma empresa fictícia, mas só para ter uma noção, aqui o que a gente está vendo é IA com o tipo de alcance, né, bem próximo, por exemplo, a influências. E a gente está vendo, ao longo dos últimos 10 anos, né, muitas organizações contando com uma estratégia forte de influências. E para algumas empresas, a gente está vendo a IA já tendo alcance similar a esse ponto de contato para as organizações. E nesse caso aqui, com um impacto muito mais positivo do que influências. Na verdade, aqui nesse caso, tem um impacto negativo. Está sendo apresentado para os nossos clientes ao longo desse último mês, e a gente está vendo organizações, até médias de países, com impacto acima de 20%. Então, é uma realidade que os profissionais de comunicação vão precisar levar em consideração. Agora, voltando à fala da Patrícia no início, né, eu achei super interessante, Patrícia, como você fez o paralelo com a imprensa, né? Esse é um ponto de contato que não só canaliza informações, ele processa, codifica, existe uma espécie de juízo, um raciocínio ali antes de disponibilizar essa informação. Então, ele não é um ponto de contato normal, como, por exemplo, uma campanha poderia ser, né? E aí isso me fez lembrar essa relação que a gente tem com como a imprensa é levada em consideração do ponto de vista de gestão da reputação, porque você quer acompanhar, você quer monitorar a mídia, você quer acompanhar a sua cobertura, o que de fato está sendo falado sobre as marcas, sobre as empresas, nos jornais, nas revistas e nos sites. Você também quer entender o que o jornalista pensa sobre as marcas. Eu acho que esse é um paralelo interessantíssimo para a gente aplicar para a IA, porque você quer entender em que medida que as pessoas estão sendo informadas, né, o alcance que a IA está tendo, o impacto, se ele é positivo ou negativo, mas você também quer entender o que está sendo processado ali, qual que é esse conteúdo, qual que é a cobertura que existe sobre as organizações, o que leva à discussão sobre a IA como stakeholder. Se a gente puder passar para o próximo slide, e eu vou falar um pouquinho para você sobre que metodologia que a gente está aplicando aqui, tá? E, novamente, isso é apenas um cheirinho assim, no trabalho que a gente está fazendo para fomentar uma discussão bacana aqui com a Amanda e com a Eleonora e a Patrícia. O que a gente está aplicando aqui em termos de reconhecimento da IA como stakeholder, é trazer para esse stakeholder, né, que é um stakeholder não convencional, sem dúvida alguma, né, a mesma metodologia que a gente aplica com stakeholders convencionais. Então, eu já falei sobre a metodologia geral, de forma super simplificada, o pensar, o sentir, o fazer, né, como a gestão da reputação, uma forma simplificada de entender a gestão da reputação, mas dobrando um pouquinho mais essa metodologia, o que é o pensar? A gente quer entender em que medida as pessoas fazem conexões, associações concretas, positivas, essa esperança,
com as marcas, com as empresas, em relação a produtos e serviços, em relação à inovação, a seu ambiente de trabalho, governança, sua postura cidadã, seu desempenho financeiro, seu corpo diretivo, sua liderança, né? Poxa, e se a gente aplicasse essa mesma lógica para IA como stakeholder, para entender que tipo de conteúdo está sendo disponibilizado ali para as pessoas consumirem, tá? É essa a ideia aqui. O que eu vou apresentar nesse estudo de caso é algo que a gente acabou de sair do forno, porque a gente acabou de apresentar isso para um cliente na Austrália, um líder, um banco varejista líder no setor, e a gente fez essa avaliação justamente para eles. Poxa, como que a IA está percebendo vocês? Vamos comparar isso com como o seu público geral, de fato, percebe vocês e fazer uma reflexão sobre esses gaps, sobre essas diferenças. Se a gente passar para o próximo slide, a gente começa a ver alguns desses dados. O que vocês estão vendo aqui? É uma tabela com alguns indicadores, tá? Nessa tabela, vocês vão encontrar o seguinte. Nessa coluna amarela, né, a gente tem aqui as notas correspondentes a como o público geral, de fato, né, a vida real, o stakeholder real convencional, como ele percebe esse banco, né? E seus benchmarks, seus competidores desse mercado específico que a gente está trabalhando, esse estudo de caso, que é a Austrália, né? E as notas que a gente está percebendo aqui são notas moderadas, por isso que a coluna está toda em amarela. Então, de acordo com a nossa escala normativa, essas são empresas que têm uma reputação moderada nesse mercado, tá? Poxa, e se aplicarmos essa mesma metodologia para IA, né? E fazendo essas mesmas perguntas, né? Centenas de vezes para conseguir uma média que seja confiável. Poxa, encontramos aqui uma reputação mais baixa, né? Isso gera uma reflexão super interessante, está levando umas reflexões super interessantes com nossos clientes. Nesse caso aqui, a IA trouxe gaps negativos de cerca de 20 pontos, não só para o nosso cliente, mas para os seus benchmarks também. Agora, esse não é um conteúdo mutacionável, isso aqui é só um baseline que a gente conseguiu identificar já e vamos acompanhar isso ao longo do tempo. Se a gente puder passar para o próximo slide, saindo do sentir, olhando por pensar agora que junto aos stakeholders convencionais é o que informa o sentir, né? Vamos avaliar como que a IA pensa, entre aspas, né, sobre as organizações, sobre as marcas, sobre esse cliente específico em relação aos seus produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, conduta, cidadania, liderança e desempenho. E aqui é legal que você consegue ver mais variabilidade, né? Enquanto quando a gente olhou para a reputação de forma geral, o gap era bem negativo, não só para essa empresa que é o foco desse estudo de caso, mas também para os seus benchmarks, para os seus competidores. Para essa avaliação mais concreta, de associações mais objetivas, que a IA poderia fazer com essas dimensões que dizem respeito, que ajudam a explicar essas empresas, a gente vê variabilidade. Por exemplo, aqui, com produtos e serviços, junto a o banco foco desse estudo de caso, um gap de 20 pontos negativos, já para o banco 2, um gap de 14 pontos. Mas quando a gente olha para uma outra dimensão, né, coincidência ou não, inovação, né, um gap positivo para o banco 1 competidor, de 2 pontos, já para o seu concorrente, um gap de 14 pontos. Né? Então, a gente começa a ver variabilidade aqui, que aponta para a gente oportunidades de atuação. Como a gente estava conversando no início do nosso webinar, poxa, esse conteúdo, esse processamento, esse raciocínio, entre aspas, de novo, da IA, ele não ele é informado por fontes humanas. Então, isso aqui gera uma reflexão interessante sobre que fontes estão informando, né, esse raciocínio da IA que faz com que ela associe organizações de forma mais positiva, mais negativa, e que medida que isso está sendo trazido também para os stakeholders, influenciando a forma como eles pensam, como eles se sentem e como eles se comportam em relação às organizações, querendo ou não comprar seus produtos, investir ou não, trabalhar nessas empresas ou não. Se a gente passar para o próximo slide, por favor, a gente vai ver interessante. Isso aqui pode ser explodido em várias questões, né? O que a gente costuma fazer com a metodologia da RepTrack é olhar para aqueles 7 dimensões, sim, mas identificar especificamente quais botões que a gente precisa apertar para fazer a gestão da reputação, né? E aí a gente consegue avaliar isso por 23 fatores aqui. Eu vou entrar em detalhe nisso porque eu queria trazer uma outra questão que eu achei super interessante. Eu adoraria eventualmente ouvir um pouquinho sobre sobre isso da Amanda Leonora. Próximo slide, por favor. Olha que interessante isso. Assim como a gente olha para públicos convencionais e fazemos desdobramentos sociodemográficos, né? Se a gente entender a IA como uma entidade mais heterogênea, formada por vários modelos linguísticos, né? Olha só como esses segmentos, eles têm percepções também, entre aspas, diferentes em relação a essas organizações. Em relação a esse banco líder hoje, um dos líderes de varejo na Austrália,
olha como a percepção entre o ChatGPT e o Gemini, né, duas fontes líderes também nesse país, são diferentes, né? O ChatGPT tendo uma percepção mais positiva e o Gemini tendo uma percepção mais negativa em relação a esse banco, né? Naturalmente aqui variando de dimensão para dimensão, o que também, essa variabilidade, um ótimo ponto de atenção, porque para cada um desses pontos, desses 7 drivers ou desses 23 fatores que facilitam a gestão da reputação das organizações, as fontes são separadas, são fontes diferentes, né, que vão informando esse raciocínio. Se a gente passar para o próximo slide, a gente vai ver isso. E essa é uma discussão super legal, porque é um mix de fontes, né, tanto considerando o ChatGPT quanto o Gemini, que é muito diverso do convencional hoje para as organizações, né? A gente não está falando sobre social media convencional. O que a gente está vendo aqui, vejam bem, nesse slide, a gente está trazendo especificamente as fontes que foram levadas em consideração para o ChatGPT e para o Gemini para informar os indicadores de reputação daquelas empresas. Essas fontes, elas mudam de acordo com a dimensão que a gente está avaliando. São fontes diferentes para produtos e serviços, são fontes diferentes para governança, fontes diferentes para percepção de ambiente de trabalho e tudo mais. Mas uma coisa que a gente está vendo em comum, né, entre todas essas fontes que a gente tem avaliado, e o reflexo que elas têm nos indicadores de reputação para as organizações, junto à IA como stakeholder, comparando isso com os stakeholders convencionais do mundo real, é uma busca por fontes de confiabilidade maior, né? A gente está vendo uma busca, uma consideração de fontes mais independentes, fontes confiáveis, e um terceiro ponto que eu acho interessante também, refletindo aqui nos indicadores, o tipo de acordo que essas organizações estão fazendo com fontes produtoras de conteúdo, né? Isso naturalmente vai influenciar o mix aqui de fontes sendo consideradas na consolidação de IA como stakeholder, né? E à medida que essas fontes vão impactar de forma positiva e negativa essa percepção. E outro ponto que é importante de consideração a estrutura organizacional dessas empresas também, desses modelos, né? A gente vê naturalmente aqui no Gemini uma fonte considerada de alta influência para o sentido que o Gemini faz sobre as marcas, sobre as organizações, é o YouTube, né? Isso super interessante também. Então, assim, encerrando aqui, para a gente continuar a conversa, Patrícia, 3 coisas que a gente está vendo junto aos vários estudos de casa que a gente está compartilhando com os nossos clientes, né? O primeiro, no geral, a gente está vendo reputações mais fracas, né, quando avaliados na avaliação junto à IA como stakeholder, comparado ao que a gente vê, de fato, do público geral, stakeholder convencional dos nossos clientes, tá? No geral, a gente está vendo isso. O segundo ponto, a gente está vendo uma variabilidade significativa na percepção sobre drivers e fatores específicos, temas mais objetivos, táticos, né? Os botões que a gente precisa apertar. Isso, naturalmente, dá uma oportunidade de posicionamento direcionado para os gestores de reputação, para os gestores de comunicação, né? O que é o terceiro ponto que eu queria trazer. Essa oportunidade de posicionamento, de atuação mais direcionada, ela tem que levar em consideração, de novo, que por mais que exista essa ideia de que são sistemas que aprendem sozinhos, eles são informados, são influenciados por humanos, né? Então, a reflexão interessante é como que a gente repensa a gestão de relacionamentos para garantir esse tipo de exposição positiva. Claro, Amanda e a Eleonora trouxeram conceitos super interessantes sobre a ética nesse sentido, né? Para a gestão da reputação, a gente não quer telhado de vidro, né? A gente quer uma coerência entre a realidade e o posicionamento. Mas isso também precisa ser levado em consideração nessa atuação daqui para frente. Muito bom, Marcos, excelente a gente poder enxergar aí, de fato, como já tem concretude na realidade, né? Não tem apenas um cheiro, mas a gente consegue ver os caminhos que se desenham agora na materialização da mensuração realmente do impacto da construção reputacional a partir desse novo agente, inteligência artificial, sendo vista como um público fundamental, né? Inclusive, você que está nos assistindo agora, nesse QR Code na sua tela, você tem acesso a esse estudo que o Marcos nos apresentou, e eu escrevi a partir desse estudo um artigo, inclusive, Marcos, falando sobre o papel da imprensa como quarto poder,
né, fazendo essa abordagem que você gostou, esse artigo foi publicado na Berge, então eu também vou passar para você, está aí nesse novo QR Code que está na sua tela, para você baixar e a partir desses pensamentos, a gente poder trabalhar esse novo cenário. E com isso, chegando ao fim aqui do nosso Arena de Ideias, eu queria passar para a Amanda e para a Eleonora suas considerações finais a partir desse estudo, a partir das provocações do Marcos. Amanda, por favor. Vamos lá. Um ponto que eu queria trazer com relação a essa nova forma de posicionamento é que a gente tem que pensar em cauda longa, mais específico possível, né, dentro dessa estratégia. A gente tem que pegar no ponto da dor específica do usuário, então a gente tem que fazer esse trabalho de reflexão para entender o que ele está procurando e trazer essa resposta de maneira cada vez mais específica. Então, todas as IAs têm levado em consideração respostas diretas, específicas e muito condensadas para ele entregar melhor a resposta para o usuário. Então, eu queria trazer esse ponto que é importante a gente trabalhar a cauda longa e entender coisas mais específicas dentro do que o nosso consumidor está precisando. E para a gente conseguir monitorar isso, pegando um gancho do que a Eleonora passou aqui, perguntando com relação à ferramental, a gente não tem tanta ferramenta hoje no mercado para fazer essa monitoria. Então, uma das formas que a gente tem de monitorar é identificar ali no Google Search Console quais são as consultas mais específicas e longas possíveis, por exemplo, com mais de 10 palavras, para entender o que a gente já está posicionando dentro dessa conversa com o ChatGPT, dentro do Gemini e tudo mais. E a própria SEMrush tem uma ferramenta hoje que é o AI Brand Visibility, só que essa ferramenta, ela meio que simula o que a Eleonora falou também. Ela mesma cria o prompt, testa e identifica quais são as conversas que a sua marca, o seu brand está aparecendo ali para as inteligências artificiais. Mas isso é muito novo. Eu até estava falando com a minha turma do Senac ontem, né, que dentro desse universo a gente está trocando pneu com carro andando. Então, a gente está testando, pivotando, entendendo o mercado agora, porque não tem como, é muito recente. O modo de AI do Google lançou esse ano a aba de inteligência artificial, focada em inteligência artificial. O AI Overview começou um pouco mais desde dezembro de 2024, então é muito recente. Até difícil quando eu vejo algum profissional na internet se posicionando como especialista em inteligência artificial e posicionamento em inteligência artificial de algo que está nascendo. A gente está entendendo ainda, né? Não tem como ser especialista de um bebê ainda, né? Então, eu queria trazer esse ponto também, que é importante a gente testar, pivotar e tentar entender mais o universo do nosso consumidor como um todo e os pontos de contato que eles estão presentes. Amanda, adorei essa metáfora do trocar pneu com o carro andando, e acho que isso é uma das coisas que me dá muita energia sobre esse momento, porque eu faço um paralelo do que a gente está passando agora com 20 anos atrás, quando a gente trouxe o termo de gestão da reputação para o Brasil, né? A gente trouxe metodologia, benchmark internacional, contexto, ciência, modelo e tudo mais, mas era um campo novo. A expertise ela foi construída junto, em parceria com os clientes, né? Cada vez que a gente trazia um dado novo e chegava uma pergunta que a gente não tinha pensado ainda. Poxa, como é que eu vou responder essa pergunta? Vamos desenvolver a solução para endereçar esse ponto. Eu estou vendo a mesma coisa com os clientes agora, com IA como stakeholder e IA como ponto de contato, né? Claro que o baseline, talvez, o ponto de partida seja um pouquinho mais avançado, né? As coisas estão andando muito rápido, mas é exatamente isso. A gente está trazendo dado, metodologia, ciência, traz para o cliente e muitas vezes tem uma pergunta nova que a gente não tinha pensado nela ainda, e aí isso está informando o desenvolvimento de produtos, isso está informando o desenvolvimento de soluções. E essa abordagem de parceria, né, entre junto aos clientes, ela é sensacional, traz uma energia super positiva para o setor. Eleonora, por favor, suas considerações finais. Eu acho que o pessoal que o Marcos e a Amanda falaram, né? Eu acho que está todo mundo no mesmo estágio, né? Então, e eu concordo com a Amanda. Vai ter um monte de gente que está assim, olha, eu sou especialista. Já tem gente falando que é especialista de Lovable, que é para fazer o seu site. Então, assim, eu acho que, de novo, né?
a gente precisa ter discernimento. Acho que a palavra é essa, sabe? Ter discernimento em que fontes você vai consumir algo, né? Quem são essas pessoas que estão gerando isso? Qual é Aí, de novo, entra a questão da reputação, que o Marcos está dizendo, né? Eu acho que da mesma forma que a empresa também quer saber o quanto a reputação dela está sendo espelhada, né, em vários canais, eu acho que também a gente precisa consumir dados de fontes que têm uma boa reputação, entendeu? Não dá para a gente tomar uma decisão e confiar em alguém ali que diz assim, porque eu sou especialista em inteligência artificial. Gente, na verdade, ninguém aqui ninguém é especialista nesse negócio. Acho que todo mundo está aprendendo e a gente vai pivotar mais ainda, porque todo mundo viu esse boom da IA generativa, mas a gente vai ter outras formas de IA. Então, acho que a gente vai entrar depois nesse universo. A gente já tinha uma coisa de processar grandes volumes de dados, mas eu acho que a gente vai começar a ver agora, talvez, uma IA que vai analisar mais os dados, que vai ser um conselheiro ali para você tomar uma decisão. Então, eu vejo que é por aí que as coisas vão caminhar. Muito bom, pessoal. Eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje no Arena de Ideias. Marcos, obrigada pelo carinho, por trazer esse estudo tão profundo para a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vez aí saindo na frente. Amanda, parabéns pelo trabalho também, prazer te conhecer aqui no Arena de Ideias. Eleonora, obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou conosco, é uma honra ter vocês aqui. Obrigada também às nossas intérpretes e a você que esteve aqui conosco em mais um Arena de Ideias. Até mais, o nosso próximo episódio daqui 15 dias. Valeu, pessoal. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para a nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina.
A nova era da reputação e influência.